Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ferreira e eu vou falar hoje sobre o relacionamento entre o Freud e o Jung pela ótica da astrologia. O porquê de tanta identificação, de tanta intensidade e também o porquê que houve a separação. Nós vamos utilizar os mapas dos dois, né? E vamos fazer o que nós chamamos em astrologia de sinastria. Bem, eu venho da psicologia, depois me encantei com a astrologia já há muitos anos, e nós temos esses cursos online no CEAP, que é o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, e nós usamos todas essas técnicas, inclusive essa sinastria entre os mapas, que vocês vão ver que é muito interessante, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa palestra e para a gente poder prosseguir, tá ok? Bem, acho que deve estar dando para todo mundo ver. Eu vou até aumentar aqui o slide, tá? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ferreira, eu venho da psicologia, mas já me encantei com a astrologia há muitos e muitos anos. E nós temos aqui esse centro de estudos, o CEAP, onde nós procuramos fazer essa junção da astrologia com a psicologia, mas seguindo todas as técnicas astrológicas, com toda a formação total, né, em astrologia, seguindo aí o currículo. Somos uma escola certificada, reconhecida por um órgão internacional que se chama ISAR, então teve que passar por toda uma aprovação, né, o nosso currículo. Então é um ensino da astrologia, porém, como eu tenho essa bagagem da psicologia, claro que o nosso olhar para o mapa se dá de uma forma um pouco diferente. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ver hoje o relacionamento entre o Freud e Jung, esses nossos dois queridos mestres, né, que tanto legado deixaram para a humanidade. E, para quem não sabe, do lado esquerdo é o Freud, do lado direito é o Jung, né? E pela ótica da astrologia, nós podemos ver muitas questões do relacionamento entre eles, por uma técnica que se chama sinastria, que é uma combinação dos dois mapas. Vocês vão ver que interessante, quanta informação que a astrologia pode dar para a gente, informação com embasamento, né? São informações interessantes, muito profundas, pelo tanto que atinge em termos
das almas, né? Dos indivíduos que nós analisamos os mapas, tá? Então, eu espero que vocês curtam tanto quanto eu sou apaixonada por esse tema e principalmente reverenciando aí os nossos mestres, o Freud e o Jung, eu fico então mais feliz ainda. Bem, antes só queria fazer um breve preâmbulo. Nós podemos pensar que ao longo da história da humanidade houveram 3 grandes feridas narcísicas no homem, né? Quais são? A primeira com Copérnico, lá no final do século XV, quando ele veio com a teoria heliocêntrica, né? Dizendo o quê? Que os planetas giram em torno do Sol e não em torno da Terra, como o homem acreditava até então. Bom, isso já foi o primeiro golpe narcísico para o narcisismo do homem, ele se ver como não sendo o centro do universo. Bem, aí Darwin, no século XIX, vem e nos fala da evolução, né, da teoria da evolução das espécies, onde ele fala que o homem descendeu do macaco, né, em português claro, e que então os mais fortes são os que sobrevivem, né, os mais adaptados. Foi outro golpe para o narcisismo do homem. Peraí, nós descendemos dos macacos, que horror! E um outro golpe para o nosso narcisismo foi quando o Freud virou e falou que existe uma coisa que se chama inconsciente, que nós não somos senhores dentro da nossa própria casa, ou seja, do nosso eu, né? Então ele tem aquela famosa imagem do iceberg, onde somente uma pontinha que fica fora da água é a nossa consciência, e todo o restante do iceberg está submerso dentro da água, significando, fazendo uma analogia com o nosso inconsciente. Então, que nós somos muito mais regidos pelo inconsciente do que nós poderíamos supor. Foi o terceiro grande golpe, tá? Bem, então está aí essa figura, o Freud, e depois o Jung, que veio contemporâneo, em certa medida com ele é 19 anos mais novo, como nós vamos ver, e estes grandes mestres e que trouxeram tanta contribuição aqui para nós, tá? Então, começando já daí, né? O quanto os dois quebraram paradigmas, né? O Freud quebrou este paradigma de falar, trazer então o conceito do inconsciente, tá? Bem, a primeira reunião que eles tiveram foi em 27 de fevereiro de 1907, portanto faz 113 anos, e o primeiro encontro pessoal durou 13 horas, tá? Freud estava com 51 anos e o Jung com 32 anos. Então, aí a gente já começa a se situar, né? Um homem no começo da sua década de vida de 50 e o outro homem no começo da década de 30, tá? E este relacionamento entre eles durou 7 anos. Vocês imaginam vocês encontrarem alguém que vocês conhecem hoje em dia pela internet, né? Por WhatsApp, você encontrar pessoalmente, você ter conversas ininterruptas por 13 horas? Não é qualquer encontro, né? Por aí nós podemos ver a intensidade, a identificação, o nível de identificação entre eles. Começou esse namoro, entre aspas, quando em 1906 o Jung escreveu um artigo numa revista médica a favor do Freud, da doutrina dele. E, inclusive, ele foi advertido por colegas do meio, assim, olha, você vai seguir esse aí que está falando da psicanálise, aí você não vai ter muito futuro na tua carreira. Olha lá, hein? Cuidado. Olha só. E aí ele enviou seu primeiro livro para o Freud, muito inspirado já por todas as teorias que o Freud já vinha colocando, que se chamou Estudo sobre Associações. E aí começou, então, eles começaram a se corresponder. O Freud, ele já era conhecido, reconhecido também, principalmente nos Estados Unidos, estava começando, né, ainda. Mas é claro que qualquer pessoa que quebra um paradigma e que traz uma coisa nova, ele enfrentava inúmeras resistências, não tenho nem dúvida em relação a isso, né?
Mas estava começando um reconhecimento internacional, e lá já nos seus 50 anos, o Jung muito mais no começo da carreira, tá? Então, este artigo do Jung já foi um movimento no sentido de apoiar o Freud, que já viam, então, as pessoas ali da resistência, já, que horror, olha só o que ele está falando, ainda mais que ele veio falar de inconsciente, de sexualidade infantil, vocês imaginem, tá? Bom, então, já começou daí esse apoio e essa admiração do Jung pelo Freud. Aí o Freud fala o seguinte, o Jung, desculpa, conversamos a partir de 1h da tarde, quase ininterruptamente, durante 13 horas. Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante com quem eu me relacionava. Ninguém entre as pessoas que eu conhecia podia ser comparada a ele. Em sua atitude, nada havia de trivial. Eu o achei extremamente inteligente, penetrante, notável sob todos os pontos de vista, né? Então, como eu falei, foi um relacionamento que durou 7 anos. Então, nós vamos entender tudo isso pelos mapas deles, tá? Bom, o Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856 e faleceu em 23 de setembro de 1939. Portanto, viveu 83 anos, né? Ele morreu com câncer na boca, ele fumava muito charuto e tal, mas enfim, uma vida extremamente longa, ainda mais para a época, e muito produtiva, né? Ele começou na neurologia, como médico neurologista, e depois já se encaminhou para a psiquiatria. Então, o Freud, para quem não conhece, é literalmente o pai da psicanálise, né? Ele veio de uma família judaica, lá onde era a Áustria na época, hoje em dia onde é a República Tcheca, e ele começou fazendo experimentos com hipnose, né, das suas pacientes. Ele atendia muito aquelas pacientes histéricas, sabe, que tinha membros paralisados, a perna, braço, órgãos, enfim. E ele descobriu que as causas eram muito mais psicológicas do que orgânicas, como elas vinham sendo tratadas na época, né? E que nós teríamos que acessar o inconsciente para poder dar conta dessas causas, senão não seria possível, né? Então, ele foi, então, desenvolvendo sua teoria, descobrindo várias maneiras de se acessar o inconsciente, através da interpretação dos sonhos, né? Que ficou muito famoso, isso é praticado até hoje. A livre sessão nas consultas, ou seja, isso também é praticado até hoje. A pessoa chega numa sessão de terapia, ela pode falar do que ela quiser, né? Totalmente livre, vai fazendo uma livre associação das ideias, porque é assim que nós vamos poder chegar nos conteúdos latentes, no que está por trás, tá? O complexo de Édipo, como uma das grandes estruturas da sua teoria, né? Que, enfim, não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes, mas é uma condição estruturante onde a criança aprende a introjetar as regras, né, as proibições, e assim é que nós, num sentido maior, depois, ele chegou à conclusão que é assim que vai se formando a sociedade, né? Você tem que aceitar estas interdições, tá? Para ter, é uma estrutura da psique, tá? Os atos falhos, quando a gente quer falar uma coisa e fala outra, ele percebeu que são erupções do inconsciente. A sexualidade infantil, que imagina numa era vitoriana ele vir falar de sexualidade infantil, realmente, né? Não foi fácil, né? E as repressões no inconsciente, daí várias teorias, tudo deriva dessa base, inclusive os autores que vieram depois, né? Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan e tantos outros, tá? Mas tudo deriva aí dessa base. O Jung, ele nasceu em 26 de julho de 1875, faleceu em 6 de junho de 1961. Então, vejam que ele também faleceu em idade avançada, com 86 anos, a mesma questão, ele nasceu na Suíça, mesma questão em termos de uma vida longa e muito produtiva. Então, podemos falar que ele é o pai da psicologia analítica. Então, digamos assim, que a psicanálise é como se fosse uma linha dentro da psicologia, a psicologia analítica, uma outra linha
cujo fundador é o Jung. Na psicanálise, o fundador é o Freud. Ele veio de uma família religiosa, não judaica, tá? Um pai protestante, ele era médico, psiquiatra, mas ele ampliou muito os interesses dele. Ele foi estudar filosofia, história, antropologia, arqueologia, astrologia, artes, mitologia, alquimia. Não que o Freud também não tenha ampliado muito também os seus interesses por mitologia, claro, mas não, por exemplo, por astrologia ou alquimia, isso não. Né? E também os conceitos do Jung, que são tão difundidos hoje em dia, né? Tão presentes, inconsciente coletivo, persona, sombra, ânima, ânimos, arquétipos, que ele foi explorar muito, né? Self. Ele fez, digamos, uma ponte entre a religião e a psicologia, né? Então, também tem seguidores até hoje e uma teoria aí extremamente ampla, tá? Eu, particularmente, vejo um pouco assim, eu vejo a obra do Freud como uma questão, assim, uma obra mais cirúrgica, assim, é como se ele fosse mais penetrante, ele pegasse uma questão de um conflito psíquico e ficasse naquilo ali até o fim, né? E o Jung, eu já vejo como uma coisa mais ampla, e nós vamos ver como os mapas deles também demonstram isso. Não que o Freud não tivesse sido amplo de forma alguma, né? A cultura de ambos é um absurdo, a produção dos dois foi realmente um absurdo, e não que o Jung também não trate as questões com profundidade. O que eu quero dizer é um pouco uma preponderância do Freud, mais nesse sentido, mais do... se a gente pudesse falar depth, né, over breadth, quer dizer, profundidade acima da amplitude, né? O Jung, e nós vamos ver como nos mapas isso fica muito claro, tá? Bem, o mapa do Freud, é claro que nós não vamos poder interpretar e falar tudo do mapa dele. Eu vou falar o mapa dos dois juntos. Eu só queria chamar atenção neste momento para uma questão dos elementos, que ambos têm um equilíbrio dos elementos, tá? O mapa do Freud, ele tem uma preponderância um pouco para o lado da Terra. E no nosso curso, um dos nossos cursos de especialização, o tipos psicológicos, nós fazemos toda uma correspondência com a tipologia do Jung. Então, esta leve preponderância da Terra no mapa do Freud iria para um lado da função superior de sensação, né? Que já é uma função que vai nos falar mais das questões mais pragmáticas, de precisar mais de se comprovar, né? Uma crença nos fatos, né? Um ver para crer um pouco mais, tá? E, ao mesmo tempo, ele teria como função inferior a função intuição, que é representada por pouca presença do elemento fogo em seu mapa, tá? Então, por aqui a gente já vê uma questão muito mais de pé no chão, né? De tudo comprovar muito, tá? E menos intuitiva, intuição no sentido de se lançar cegamente em questões, né? Só pela intuição, assim, né? Com fé, com a questão da fé, tá? Isso é bem interessante. Claro que chama muito a atenção o eixo do ascendente em Escorpião e o Sol em Touro, né? No mapa do Freud, evidente, né? O eixo é o eixo mais sexualizado do zodíaco. Ele tem um stellium em Touro, né? Touro fala muito dessa parte sexual, Escorpião também, né? Ele tem uma Lua e um Saturno na casa 8, que faz uma analogia com o Escorpião, de novo, esse tema, né? Ele tem uma Vênus-Plutão, que também, de novo, vai para esse lado mais escorpiônico, que vamos muito resumidamente falar em termos de profundidade de sexualidade, tá? No mapa do Jung, ele também tem um excelente equilíbrio de elementos, com um pouco de preponderância da função
Intuição. Olha que interessante, a função que é inferior para o Freud é a função superior para o Jung, mas ambos não são tipos clássicos puros de função assim gritante. Não, eles têm um equilíbrio, tá? Mas o Jung vai um pouco mais para o lado da intuição, tá legal? Então, é muito interessante. Por aí, a gente já vê assim, essas funções, principalmente os elementos na astrologia, é um material energético para a astrologia de que nós somos feitos, né? E para o Jung, são modos, atitudes da psique, né? Entrar em contato com o mundo. Então, interessante um ser sensação e o outro ser a função oposta, intuição. Por aí, então, o da intuição, que seria o Jung, ele já, sem comprovações, a pessoa já se lança, já antevê futuro e se joga mais simplesmente pela fé. E o Jung teve muito a questão da fé, né? Ele vivenciou esse sol leonino de uma maneira muito mais mística, que é uma das expressões do sol em Leão, né? Quando busca este self, né? O sol aí muito bem colocado em Leão. Então vejam que o eixo dele, tá? Já é Aquário-Leão. O Aquário, ele muda muito a questão que do Freud era um Escorpião, né? Então o Aquário ele já trouxe todos estes conhecimentos que, diria, para a época, né, estranhos, anticonvencionais, né, alquimia, ele foi se meter com astrologia, né? Como é que pode? Quer dizer, um Aquário aí quebrando paradigmas, o diferente, o excêntrico, né? E muito essa abrangência, essa amplitude, tá? Quando a gente olha o mapa dos dois, a gente percebe assim que se a gente virasse, pensem como um relógio, tá? Se você virasse para o lado esquerdo o mapa do Jung, né, anti-horário, tá? Você teria o escorpião no ascendente, o leão lá no meio do céu, como no mapa do Freud, né? O touro lá na casa 7, tá? É lógico, como eles estão em latitudes mais distantes do Equador, o ascendente dele já deslocou um pouquinho, não caiu exatamente em escorpião. Mas tentem ter esse olhar. Se a gente virasse um pouquinho o mapa do Jung, tá? Como seria? Bom, ambos têm muita presença da modalidade fixa, tá? Então, eu sempre brinco com os meus alunos nos cursos online que o fixo, ele é muito, como é que se fala? Tem uma péssima fama, né? Mas o fixo, predominância da modalidade fixa, é o que mantém, é o que enraiza, é o que aprofunda, é o que fica no mesmo projeto anos e anos e anos, e ambos tiveram essas qualidades, sem dúvida nenhuma, tá? Percebam que ambos têm o Sol na casa 7. Olha que interessante. Em ambos, tá? Bom, só falando do Sol na casa 7, a importância do outro. Eles construíram toda a sua teoria baseada no quê? No contato com os pacientes, né? No contato com o outro, a partir do outro. Nós sabemos que um Sol de casa 7, a pessoa brilha muito mais nas parcerias, né? Nos casamentos, né? Ambos tiveram casamentos aí longos, né? Sólidos, né? Independente de qualquer coisa que possa ter acontecido, mas enfim, que não, infelizmente não cabe hoje, né? Eu já falo muito do mapa do Jung em outras oportunidades, e aí a gente consegue falar direitinho, até das questões do casamento dele, tá? Então, a gente aqui já pode ver, né? Quem tem o Sol na 7 pode projetar naturalmente o brilho numa pessoa outra com quem este indivíduo se associa. Então, obviamente, o Jung projetou todo esse brilho, essa admiração no Freud, e o Freud também projetou no Jung como toda a expectativa dele num sucessor para a sua obra, tá?
Bem, então, os sóis aí na casa 7, ambos com Sol em conjunção com Urano, do Freud muito mais próximo, né? Com uma órbita de 4 graus, no do Jung 11 graus, mas por ser Sol, nós consideramos. Veja só que interessante. O que significa isso? Que ambos tinham como uma antena parabólica ali, antenados com o futuro, né? Apesar do Jung, do Freud não ser intuitivo aqui, é uma questão de mental, de captar o que está na frente, né? O Urano é regente de Aquário, aquele que se diz que está 100 anos na frente, então eles tiveram esta modernidade, né? Estar à frente do seu tempo, obviamente, né? Ambos, tá? Tudo que eles investigaram está presente nos dias de hoje, tá? Totalmente contemporâneo, né? Falam às vezes que o Freud não, mas claro que sim, toda a sua base, né, se faz muito presente, toda a sua teoria, inclusive, né? Então, e outra, o Sol conjunção com Urano é um contato do Sol, desse eu mais profundo, com os planetas transpessoais, né? O Urano é um planeta, né, de uma energia muito mais de uma esfera além de ego, uma esfera transcendente, tá? Bem, por outro lado, também tem o lado do Urano das rebeldias, das transgressões, dos rompimentos súbitos, das quebras de paradigmas, tá? Então, os dois traziam isso, ok? Bem, a influência de Netuno. Vejam que Freud ele tem uma quadratura entre Netuno e a Lua. Estão vendo ali no mapa dele? Tá? A Lua, 14 graus de Gêmeos, Netuno a 19 graus de Peixes. O Freud, o Jung, tinha uma quadratura entre Netuno e o Sol. Netuno a 3 graus de Touro, uma quadratura partil, exata, que nós falamos, tá? Então, a gente pode já, inclusive no caso do Jung, o Netuno era um planeta focal de um T-square entre o T-square com o ascendente e o Sol, quer dizer, mexeu completamente na estrutura da personalidade dele, né? Então, toda essa presença forte da psicologia, o Netuno é símbolo da psicologia por excelência, né? Dos sonhos, do inconsciente, né? A gente pode pensar, o Netuno ele pode causar uma certa névoa também no Freud, mais para o lado do feminino, como está com a Lua, e no Jung, para o lado do masculino, que foram todas as questões que ele teve com o pai, né? O pai dele, por ele ser um leonino, o pai era de importância fundamental, mas ele se frustrou muito com o pai também. Um pai religioso, este Sol, quadratura Netuno, né? O pai não correspondia às expectativas mais espiritualizadas dele, né? O pai tratava a religião de um modo mais enquadrado dentro de um dogma religioso. Isso incomodava muito Jung, tá? Bem, enfim, fica também para o mapa dele individual, ok? E as ânimas deles, é muito interessante de nós percebermos. A ânima do Freud, na casa 8, uma lua em Gêmeos, né? Uma parte da ânima, nem dá para a gente colocar os asteroides deles também. Infelizmente não dá tempo, mas a lua em Gêmeos, na casa 8, né? Em Gêmeos, um princípio mental de busca de conhecimento e da profundidade da casa 8, e a lua em conjunção com Plutão na casa 3, que também fala da busca de um outro jeito, né? Nos fala da busca de conhecimento e também da conjunção com Plutão, também deste aprofundamento. Nós vamos ver tudo isso também, tá? Vejam que Marte de ambos estão colocados em suas casas 11 e fazem conjunção com Lilith. Olha que interessante, gente. O Jung nasceu 19 anos depois do Freud, né? E
E desculpem, eu estava olhando uma coisa no mapa e me distraí. O Jung nasceu 19 anos depois do Freud e pega a mesma conjunção, né? Para o Freud em Libra, para o Jung em Sagitário, tá? Bem, que mais que nós podemos falar? O Quiron enfatizado em ambos os mapas. Vejam que no caso do Freud, o planeta focal do T-square entre Plutão e o ascendente e o Quiron como planeta focal, ou seja, é muito estruturante da personalidade também. E no caso do Jung, faz uma oposição com Júpiter, tá? Que se por um lado Júpiter pode beneficiar um pouco, né, dar uma certa proteção, ele também amplia muito. Ou seja, as questões, eu vejo Quiron no mapa como da ordem do trauma, tá? Então, as questões mais de feridas, né? Não dá para explicar tudo do Quiron agora, mas eu suponho que vocês conheçam na astrologia o Quiron. Então, das feridas, né? Das dores, dos traumas de cada um, daquilo que excede uma elaboração, sentir essa dor e depois poder compreender. Este é o mito do Quiron, a dor do outro, porque também se você não sente essa dor em você, fica muito difícil também a pessoa ter uma profunda empatia, como era o caso deles. E, finalmente, o nó do norte de ambos está em Áries. Vejam, passaram-se 19 anos, que é o movimento dos nodos, né? E o nodo, de novo, ali em Áries, tá? Muito interessante também. Então, muitas similaridades, ambos com Vênus na casa 6. Estão vendo ali também Vênus na casa 6, o gosto pelo trabalho, né? O profundo amor pelo trabalho, né? Bem, muito bem. Este Marte com Lilith, nós podemos já pensar o contato que cada um traz como uma coisa de não submissão. O Marte na casa aí dos amigos, dos grupos, nos fala que ambos eram muito líderes nos grupos, mas também que ali teve rupturas e também teve questões muito viscerais, né? Sentimentos ali de falta, de não querer se submeter. É muito forte este Marte com Lilith no mapa dos dois, tá? E, finalmente, também uma... Só um minutinho. Deixa eu ver mais alguma coisa que tem aqui para falar do mapa deles. Ok. Agora nós já vamos entrar na sinastria mesmo, tá? Muito bem. Vejam a Lua, a roda de dentro do mapa do Jung, a roda de fora é do mapa do Freud, ok? Vejam uma Lua em conjunção com o Sol, a Lua do Jung em conjunção com o Sol, com uma diferença ali de menos de 1 minuto, tá? Quase partiu. Bem, nós sabemos, é interessante vocês acompanharem esse estudo para vocês depois aplicarem nos próprios estudos de vocês de sinastria, porque é exatamente isso que nós analisamos nas comparações de casais, ou às vezes de mãe com filho, né, irmãos, enfim. Quando nós temos numa sinastria uma conjunção de Lua com o Sol, é uma das coisas mais, digamos, próximas que existe num estudo de sinastria, porque quando você tem a Lua num signo e a outra pessoa tem o Sol, naturalmente já tem ali uma identificação. É como se a pessoa que tivesse o Sol, ela trouxesse de uma forma mais explícita, mais consciente, mais solar mesmo, as características daquele arquétipo. E a que tem a Lua, ela traz um efeito, é uma coisa que transmite inconscientemente para as pessoas aquela imagem daquele signo, né? É como se ela se identificasse a nível consciente, se ela sentisse todas aquelas características também a nível inconsciente. Tanto é que o Jung fez aquela pesquisa no livro dele, Sincronicidade, entre os mapas nos casamentos, foi uma pesquisa incrível, né? Com mais de 600 mapas. Ele não era astrólogo,
né? Hoje em dia, tantos astrólogos e muita gente, né? A maioria não faz uma pesquisa dessa magnitude, sendo que ele não era astrólogo, certo? Olha, outro mérito. E ele procurou observar as conjunções nos mapas dos casais, se havia conjunção entre Lua e Sol, Lua e Lua e ascendente. Então, Lua com Sol está aí, né? A prova é um dos aspectos mais fortes que nós temos na sinastria. Uma conjunção quase exata, então, é uma identificação total. Tá? Isso eu posso afirmar para vocês, ok? Depois de ver tantos mapas aí, tantos casos de sinastria. Vamos lá. Só ver se eu não esqueci nada. Ok, vamos lá. Tá certinho. Bom, uma outra questão muito interessante na sinastria entre eles, o Júpiter do Jung, fazendo uma conjunção partil exata com o nó do sul do Freud. Então, também não podemos entrar em toda a explicação do eixo nodal, mas é como se karmicamente, na astrologia psicológica, nós usamos os nodos, os alunos sempre perguntam isso. É um eixo que é mostrado no mapa, que é muito rico para nós analisarmos. Então, não que nós sigamos essa linha kármica, nossa linha é diferente. Porém, os nodos que falam, digamos, karmicamente, da jornada dessa alma, nós utilizamos sim. Então, nós já podemos pensar que em outras vidas, eles possam ter tido um contato jupiteriano, um contato o quê? Que ampliou os horizontes, que trouxe muita expansão entre eles, muito benéfico, de proteção, que estava ligado com conhecimento, para os dois isso, tá? Um contato extremamente benéfico, tá? Por outro lado, e é sempre assim os relacionamentos, nada é uma coisa só, porque a gente não é tão simples assim, e existem sempre os dois lados, tá? Também um contato com a Lilith. Vejam que o nó do sul do Jung faz um contato ali próximo de 2 graus com a Lilith do Freud. Então, nós já tínhamos visto Lilith com Marte em ambos, tá? Agora, este contato de outras vidas aí, que é o que a gente usa também, com um sentido de uma coisa muito intensa, visceral e principalmente de uma não submissão, né? De preferir se afastar e se exilar do que se submeter. Este é um sentido aí muito forte, né? A Lilith lida com faltas. Por que o relacionamento acabou gerando algum sentimento de falta, de dor também? Tá? Olha aqui. E outra coisa, gente, nodos em sinastria são absolutamente importantes, né? Tá ok? Bem, o trígono entre os ascendentes e os mercúrios. Nós vamos ver em vermelho um trígono entre o ascendente do Jung e o Mercúrio do Freud, só com uma distância ali de 7 graus, tá? Não vou falar do Quiron agora, tá? Então, um trígono, quer dizer, a maneira do Jung se colocar, a personalidade dele, entrava numa total sintonia com o sistema mental do Freud, a forma dele pensar as coisas, o mundo. O mesmo se dando no ascendente do Freud, ali a 8 graus de Escorpião, fazendo um trígono com o Mercúrio do Jung. Olha também que incrível, né? Os Mercúrios dos dois em aspecto fluente de sintonia. Não é à toa que o Jung começou logo a se interessar pela teoria do Freud, aderir e tudo isso, tá? Aí a Lua do Jung, do mapa de dentro, em conjunção com Urano do Freud. Estão vendo ali a Lua a 15 graus, Urano a 20 graus. E o Urano do Jung a 14 graus de Leão, em quadratura
com o Sol de Freud. Então, sempre que nós temos toques uranianos em sinastria, tem os dois lados. Por um lado, muita estimulação, é como se tivesse um tempero ali muito interessante para os relacionamentos, que estimula, que traz coisas novas, né? Que abre muitas possibilidades, né? Ideias muito inovadoras, muita criatividade. Por outro lado, não é tão fácil manter o relacionamento, porque também é uma questão deste planeta, né, do Urano, ele funciona assim, muito inesperadamente, esperar o inesperado. Ele nos fala de muita individualidade também, em detrimento do relacionamento. Então, toques de Urano em sinastria, nós podemos pensar assim, bom, se eu não puder manter minha individualidade aqui para poder ficar nesse relacionamento, eu prefiro a separação. Para mim é mais importante manter a minha individualidade, tá? E daí, então, teve a ruptura deles, né? Que eu vou contar um pouquinho para vocês como que se deu, tá? Começou ali já uma divergência em 1910, 1911, começou no estilo mais freudiano possível, que foi sobre um sonho que o Jung teve. Eles trocavam muitas informações sobre sonhos, tal. E o Jung teve esse sonho em que ele se viu era uma casa de 2 andares, o andar mais de cima era estilo rococó e tal, muito de acordo lá com a época deles. Aí ele descia para o térreo, já era um outro tipo de mobília mais antigo, e no sótão uma coisa mais primitiva, com crânios, rochas, né? Coisas mais primitivas. E foi aí que ele começou a pensar, a esboçar nessas questões mais ligadas ao arquétipo, porque ele falou, bom, então dentro de mim existe a alma ancestral dos povos primitivos, também está dentro de mim, tá? O Freud, ele, por outro lado, ele tinha tido uma outra interpretação, muito mais num sentido mas de acordo com a linha dele mesmo, né? No sentido lá das profundezas, uma coisa mais ligada com mortes, tal. Mas ele não descartou estes registros, digamos, aí mais primitivos, arcaicos. Depois, eu particularmente, ao estudar tudo isso, tanto um quanto o outro, fazer a sinastria deles, eu acho que a divergência deles foi muito mais de um não querer se submeter e não querer aceitar, achar que pudesse estar se submetendo ao outro, do que realmente a teoria deles pudesse ser tão diferente. Assim, acho que não é. Eles não diferiam tanto, não havia tantos antagonismos como pareceu, tá? Mas o Freud, já por correspondências de outros autores, já se dizia perturbado com as pesquisas mitológicas do Jung. Não que o Freud não tivesse explorado mitologia depois, que ele também explorou, né? Mas ele temia que pudessem haver interferências na sociedade psicanalítica internacional. Agora, vocês imaginam um homem lá com 50 anos tendo que lutar pela reputação dele, né? Sendo já chamado de louco, de tudo, vem falar de sexualidade infantil, vem falar só de inconsciente, tudo assim, só de coisas que nós não gostamos de ouvir. E se ele fosse aceitar a teoria do Jung, as explorações do Jung, que levavam mais em conta uma espiritualidade, né? Então, se até hoje os junguianos têm dificuldade de abrir a boca e falar de astrologia, vocês imaginam há mais de 100 anos atrás. Então, tem essa frase do Jung, né? Quando estava quase acabando de escrever Metamorfoses e Símbolos da Libido, eu sabia de antemão que o capítulo O Sacrifício me custaria a amizade de Freud, né? Então, o Jung, ele deu essa conotação do incesto que o Freud falava, dessa questão do menino desejar a mãe, não só no sentido sexual, uma coisa muito mais ampla,
Porém, ele quis dar também um sentido mais religioso para essa questão que o Freud estava explorando das questões incestuosas, tá? E aí, então, houve a ruptura. Agora, a ruptura entre eles, gente, começou em janeiro de 1913, foi terminar mesmo em abril de 1914. Não é como hoje em dia, né, que o casal termina e manda WhatsApp, né, manda pelo Messenger, pelo WhatsApp, ou enfim, né, essa coisa tão rápida, né, foi todo um processo. Então, Jung escreveu a seguinte carta: querido senhor professor, me resignarei a seu desejo de renunciar a nossas relações pessoais, pois jamais imponho minha amizade a ninguém. Pense no que este momento significa para você. O resto é silêncio. Olha que interessante, ele usou o termo impor. Eu acho que os dois tinham medo de que um pudesse estar se impondo ao outro, e pela sinastria também vai ficar muito claro. Quando me separei de Freud, sabia que me aventurava no inexplorado, que caía no desconhecido. Nessa época, para falar a verdade, não sabia mais do que Freud, mas ousara o passo no escuro. Em abril de 1914, já estavam aí totalmente rompidos, tá? Posso dizer que sou o único que prosseguiu o estudo dos dois problemas que mais interessaram a Freud, o dos resíduos arcaicos e o da sexualidade. Espalhou-se o erro de que não vejo valor na sexualidade, muito pelo contrário. Ela desempenha um grande papel em minha psicologia, mas não o único da totalidade psíquica. Aqui também a gente não pode dizer que a teoria do Freud tem grande base sexual, sem dúvida nenhuma, mas não é só também, né, gente? Claro, muito mais amplo. Todos os meus amigos e conhecidos se afastaram de mim. Olha a dor quirótica desta relação. Meu livro não foi considerado uma obra séria. Passei por místico e, dessa forma, encerraram o assunto. Ambos sofreram muito com a separação, tá? Mas, interessantemente, eles o fizeram de uma forma diplomática. Foi uma coisa de que um ficou atacando o outro e brigando por anos a fio, não. Cada um seguiu o seu caminho e seria muito difícil mesmo, né? O Jung, sendo um leonino, né? Ele ficar só como sucessor da obra de uma outra pessoa, aí a gente já vê também, claro, né? Entende com naturalidade isso, né? Bem, aí agora, você vai falar, não, mas tinha o lado bom da relação, e agora é o lado mais difícil. Claro, mas quando chegam estes pares para nós fazermos a sinastria, é sempre assim. Nenhuma relação é perfeita, um só. Nenhuma relação de dois os dois se tornam uma única pessoa, né? Existem as diferenças, né? Hoje em dia estão falando sobre a alteridade. As pessoas são diferentes. Então, existe o lado bom, que é o que aproximou, e existe o lado da dificuldade. Agora, nós já estamos entrando, pós-ruptura deles, nas dificuldades. Então, vejam que o Plutão do Jung, tá? Na roda de dentro, faz uma conjunção com o Sol e Urano de Freud, vocês estão vendo? E o Plutão, eu falo que sempre é muito parecido o mapa deles, que nem sempre se dá assim nos mapas. O Plutão do Freud faz uma quadratura com o Sol e o Quirón e o ascendente do Jung, tá? Porque também teve o contato quirótico, né? Que nós já falamos, tá? Bem, então, o Plutão e Urano, é claro que são ambos os planetas na astrologia que nos falam dos rompimentos, das mortes, das transformações, das rupturas, tá? Eles em contato aí com o Sol, com os sóis, realmente é muito intenso, mas também pode levar para esse lado do término, né? O ascendente do Jung em conjunção com o Quirón do Freud. Sim, é agora, né? Eu achei até que a gente já tivesse falado. Isso é uma coisa muito importante, este contato do Quirón tão presente. Agora, vejam, a Vênus de Freud, num contato, partiu exato
com o Quirón do Jung, né? Sendo que a Vênus, ela é muito importante no mapa do Freud, porque ela é dispositora não só do Sol, como também de todo aquele stellium que nós vimos. Então, esse contato aí, tão próximo no caso do ascendente, tão exato com o dispositor do Sol do Freud, podem observar isso como os contatos de Quirón nas sinastrias trazem essa questão das dores nos relacionamentos, tá? Coisas com dor, tá? Bem, e agora a gente já passando para o ascendente, para o mapa composto. O mapa composto é um mapa, digamos, somado, para falar tá, bem mais rapidamente dos dois, e que resulta numa relação entre eles. Este mapa mostra o que os dois juntos trazem numa relação. O que essa relação se forma? Olha que interessante, nós não vimos o contato lá com Júpiter, com o nó do sul, que eles já teriam trazido supostamente de outras vidas? Gente, o ascendente deles em Sagitário e o Júpiter na casa 1. Ou seja, amplitude de conhecimento, expansão, eles, enquanto juntos, enquanto dupla, eles traziam, a persona deles era de muito, aparentava muito conhecimento, né? Que eles estavam juntos pelo fator do conhecimento e muita ampliação. Eles chegaram aí juntos para os Estados Unidos, né? Foram de navio e tal, quer dizer, amplitude, já atingindo outros povos, outros países, que a relação deles trazia isso, né? Uma relação muito voltada para amplitude de conhecimento. Interessante que daí já tem uma presença maior de mutáveis, né? Que suaviza um pouco o fixo que ambos traziam, mutáveis no sentido de uma busca de conhecimento, né? De poder ir se adaptando enquanto eles estavam juntos. Olha, que interessante o que ele sabe, o que ele conhece, olha o outro, vou mudar aqui um pouquinho. Quer dizer, teve também essa, por um lado, esta maleabilidade, né? E esta imagem da dupla muito forte frente ao mundo externo, tá? Agora, vejam que interessante, sempre em sinastria, quando existe uma repetição dos sóis natais, repete um monte de coisas no mapa deles, já que, como eu estou falando desde o início, os mapas tinham muitas similaridades. Então, o Sol na 7, né, em Gêmeos, no eixo do conhecimento do ascendente Sagitário, com o Sol em Gêmeos, tá? Este é o eixo do conhecimento. Então, um Sol em Gêmeos, em conjunção com Urano, de novo, o que ambos tinham, tá? Um Mercúrio em domicílio em Gêmeos, um stellium em Gêmeos. Um mental muito enfatizado, um eixo do conhecimento, repetindo padrões natais, à frente do seu tempo, essa conjunção do Sol com o Urano, e a questão da identidade da casa 7, né? Com este Sol que eles formavam na parceria na casa 7, talvez tenha mexido com questões da individualidade de cada um. Opa, peraí, mas então eu vou perder a minha individualidade, eu vou ter que entrar na dele, na do outro, na teoria do outro. O Jung sentiu isso, o Freud com as buscas do Jung também, né? A Lua e Vênus na casa 6, ambos traziam isso em seus mapas natais, uma outra repetição. O amor pelo trabalho, as questões práticas voltadas para o trabalho, suporte, Lua e Vênus, suporte emocional que eles davam no dia a dia de trabalhos deles com os pacientes, nessa coisa maternal, né, de compreender, de poder dar um colo para resolver o problema, né? Tentar resolver as questões dos clientes, né? No trabalho. O Marte, de novo, domiciliado na casa 11, domiciliado em Plutão, tá? Na casa 11. Desculpem, nossa, desculpem, eu estou lendo aqui o texto e me confundiu. Marte, na casa 11, domiciliado em Escorpião, em oposição a Plutão, ok? Então, Marte em Plutão, de novo, gente, olha que coisa, o Marte em Escorpião, ele está domiciliado, ele está numa posição muito, muito forte, tá? Guerreira, mais para um lado, digamos, de
morte, de vinganças, de aniquilamento. Quando a pessoa fica com raiva, a raiva é muito profunda, não é qualquer raivinha que passa logo, é uma coisa extremamente profunda, tá? E ainda fazendo uma oposição a Plutão. Vejam lá, um aspecto também muito próximo. Plutão é justamente o dispositor desse Marte, o regente desta casa. Quer dizer, isto dá um tônus plutoniano extremamente forte para essa relação do quê? De morte, aniquilamento, profundidade, né? Medos, ameaças, né? Ele vai me matar, né? Assim, caricaturando, mas é nesse nível, tá? Esta oposição aí, tá? Júpiter e Quirón, vejam que o Júpiter, ele é o planeta focal dos nodos. Vejam lá, os nodos fazem um eixo, vou mostrar aqui para vocês, né? Uma oposição, e o planeta focal dos nodos é Júpiter, tá? O que eles já trouxeram, e também os nodos fazem um quincúncio com Quirón, novamente a dor, as feridas. Então, este Júpiter, como planeta focal dos nodos, nos fala essa missão para essa vida, mas uma coisa que com dificuldades, uma missão de ampliar o conhecimento, de trabalhar todo este alargamento de horizontes para a humanidade, mas, porém, com dificuldades, com uma quadratura. Então, repete o Júpiter do padrão natal, repete, né, este foco, repete a questão das dores na relação às dores quiróticas e traz uma intensidade excessiva, demasiada, tá? Um over, tá? E, finalmente, os nodos, vocês se lembram que eles tinham, quer ver? Aqui a gente vai ter que lembrar que eles tinham os nodos em seus mapas natais, tá? Nos ângulos, tá? Vamos lá, que a gente já vai ver, quer ver? Só um segundinho. Quando eles estão e no mapa composto deles, vejam a presença do nó do sul, né, na casa 10, lá no meio do céu, e o nó do norte em conjunção com a casa 4, né, com um ângulo. Sempre que nós temos os nodos nos ângulos, é muito forte, tá? Fica muito mais intenso. A gente já pode pensar numa relação mais kármica, no mapa composto, a presença dos nodos nos ângulos, tá? Repete um padrão natal dos nodos, de novo, em Áries, tá? O nó do sul em Libra. Então, é mais ou menos como se eles tivessem vindo, né? O meio do céu é para onde aponta a relação no mapa composto, para onde aquela relação vai. Se tem o nó do sul, aí aponta para um passado kármico, uma dificuldade. O nó do sul dificulta isso. É como se o futuro da relação estivesse entrelaçada com o peso do passado, que já tinha as dificuldades lá que nós já vimos, né, com o Quirón, tá? Com a Lilith, melhor dizendo, tá? E levando aonde a relação está falando, né? O passado da relação é justamente o encontro entre os dois, né? Então, se a gente olhar para o mapa composto, a casa 4 como o passado e a casa 10 como o futuro da relação, então na casa 4, esse futuro, esse encontro muito promissor entre eles,
porém sem futuro, porque o futuro vai repetir uma coisa que vai pesar para ambos, vai ser uma questão kármica que eles vão continuar a trazer nessa vida, tá? Então, eu diria que até para o nosso bem, até foi melhor que eles tenham se separado, porque a gente pôde ficar com a contribuição da teoria dos dois. Eu entendo a dor que ambos passaram e, por um lado, a gente fala, puxa, que coisa, mas é uma coisa absolutamente, ao mesmo tempo, positiva e de vida e de ampliação e de futuro, né? Porque realmente o que o Jung pôde crescer depois da separação e o Freud se manteve na teoria dele, quer dizer, será que seria benéfico? Nem sempre as relações devem ser eternas, né? E que sejam muito produtivas enquanto durarem e que possam nos trazer estas relações todos os benefícios das trocas entre as pessoas enquanto ela durar e que seja muito rica. Mas pode ser que, passado um certo limite, aquilo possa virar iatrogênico, assim, virar uma questão que possa trazer mais malefícios do que benefícios. Aqui, como eu vejo como muito forte essa conjunção dos nodos com os ângulos, podemos pensar que esse ângulo que aponta para o futuro, trazendo esse nodo sul aí, colado, poderia trazer um passado kármico que pesa. O nodo sul são questões que a gente tem que se desvencilhar, a gente tem que abrir mão, por mais difícil que seja. É assim que a gente explica sempre na astrologia. Então, parece que, de alguma forma, eles tinham que abrir mão desta relação, tá? Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, estão aí todos os contatos, o contato do Instagram, nós estamos no Facebook, com página também, com os mesmos nomes, Márcia Ferreira, Astrologia Psicológica, no YouTube também. Então, espero ter contribuído e muito obrigada mais uma vez e um grande abraço a todos.